Olá, uma boa noite, salve, salve galera, você que está chegando aí hoje nessa nossa conversa, nosso bate-papo legal de todas as quintas-feiras às 20 horas. Meu nome é William Santos e eu sou do Ministério Adventista de Motociclistas e aqui de Itararé, e de Itararé para o Brasil e mundo, nós estamos chegando aí, você que está chegando, coloque aí de onde você está chegando para que eu possa reconhecer você, saber quem que está chegando. Pelo que eu estou vendo aqui, parece que o Lucas Pelisson está chegando aqui. Uma boa noite, Lucas, um moto abraço para você, você que está chegando nessa quinta-feira junto com a gente aí. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Quem mais está chegando, dá um alô, dá um ok aí, manda a cidade que você está falando para que eu possa te reconhecer. Parece que o Noril está chegando também. Noril, moto abraço para você. Opa, Noril, passei por Carlópolis, hoje foi corrido, cheguei agora, inclusive acho que atrasei uns 2, 3 minutinhos aqui para iniciar, que foi o tempo de eu chegar de viagem, chegar da estrada, colocar aqui meu colete, minha bandana e estar aqui esperando vocês para esse moto encontro virtual, já que nós não podemos ainda fazer o nosso moto encontro presencial, é o nosso desejo, o nosso anseio, a gente não vê a hora de poder nos reunirmos aí novamente, mas por enquanto temos que esperar, né? Temos que esperar aí, mas um moto abraço para você, Noril, um parceiraço também, o Raul Martins parece que está chegando aqui também, né, Raul? Obrigado pela presença aí, obrigado pelo carinho, você que está chegando aí nesse moto encontro virtual de todas as quintas-feiras. Hoje, dia 8 de julho de 2021, estamos chegando aqui mais uma vez. A gente vem correndo do trabalho, de tudo para poder conversar, bater papo aqui um pouquinho, jogar a conversa fora, fazer novos amigos, né? E interagir. Então, de onde que você está falando, coloque aí. Imagina, Noril, que não dá atenção nada. A coisa foi corrida. Eu cheguei hoje de manhã, o Noril está pedindo desculpa por não ter dado atenção. O Noril está numa correria danada na colheita de café dele lá. E eu cheguei na cidade de manhã aí, e correndo, e fazendo as minhas vendas, e saí correndo porque tinha que chegar aqui, né? 150, 160 quilômetros aí nós viemos correndo para chegar a tempo aqui, ainda atrasei uns 2 minutinhos, mas estamos aqui, meu irmão, moto abraço para você, obrigado pelo carinho, obrigado por estar sempre com a gente, Noril. O Weber Eros também está com a gente aqui, o Weber de Itararé, ele é irmão de Colete aqui, nós participamos do mesmo MC, ele é o diretor de comunicação aqui do MC Man, aqui de Itararé. Tamo junto, Eber, obrigado aí pela presença também, pelo carinho, e tamo sempre junto aí. E, Noril, obrigado pelo carinho. O Raul Martins está sempre com a gente. O Raul, ele é de Lavras, Minas Gerais. Aí, eita vida, como eu gosto de um pão de queijo. Os pão de queijo daqui não é igual aí o de Minas, né, Raul? É coisa boa, o queijinho que vocês têm aí é maravilhoso, é isso mesmo. Obrigado aí pelo carinho, por vocês estarem chegando. Joseph Silva, opa, um abraço, de Aracaju, no Sergipe. Eu estava com saudade, fazia tempo que você não estava aqui com a gente, mas que legal que você entrou na live novamente aí, é sempre um carinho, é sempre um prazer, meu irmão, ter você aí com a gente, tá certo? Aqui tá friozinho, eu vou falar para vocês, eu tô aqui com essa camiseta e o colete, mas por baixo eu tô com um pullover aqui de lã, porque tá friozinho pra cá. Agora, aí em Aracaju o negócio deve estar pegando fogo, né, Joseph? Aí é o que o povo fala, o povo sulista sai daqui nessa época para aproveitar o sol e o calor daí. É isso mesmo, lá em Sergipe. Moto abraço para você, meu irmão. Obrigado por estar presente aí com a gente mais uma vez. É sempre um prazer receber cada um de vocês. Veja só, aqui eu tô tendo um probleminha aqui na... É isso mesmo, Raul. Agora, o pão de queijo de vocês é fantástico. Você sabe que ontem eu estava num hotel aí no Paraná, fui vender, dormir por lá.
Lá tinha um pão de queijo. Comi, mas não é igual o de Minas, não. O de vocês é fantástico mesmo. A Paulinha Silva Prado está chegando aqui. Uma boa noite. Boa noite, Paulinha. Obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez aí. É a Paulinha lá de Hora de Guaxupé, Minas Gerais, hora de São Bernardo do Campo. É isso mesmo. A moto abraço para você, Paulinha. Lucas Santos, boa noite para você também, tá chegando. O povo tá chegando aqui. Um moto abraço para você, Lucas. Obrigado aí pela presença mais uma vez. O Joseph disse que muitas coisas para resolver. É assim mesmo, a correria da gente não é fácil. O quê? Dia todo chovendo aí? Joseph. Aí tá fazendo 20 graus. Já tá tremendo de frio. É assim. Aqui, semana passada, retrasada, acho que semana passada, é isso mesmo. Semana passada, na madrugada, aqui chegou 1,7 negativo, Joseph. Olha a diferença, né? Aí tava frio mesmo. Mas para quem é da região aí, 20 graus já é frio, né? Aqui, 20 graus, a gente tá andando de moto de camiseta aí, Joseph. Mas é assim mesmo. Deixa eu ver quem mais está chegando. A Paulinha disse que com certeza o de Minas é melhor, mas é isso mesmo. O Luiz Fernando, Motociclistas com Cristo, de Volta Redonda no Rio de Janeiro. Tamo junto, meu irmão, obrigado. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela presença aí. São os cariocas chegando também. A Paulinha não gosta do frio, Paulinha? Eu sou de terra quente também, eu sou de Goiânia. Goiânia faz calor, mas eu gosto mais do friozinho. É lógico, a gente prefere o clima ameno, né? Nem frio, nem calor. Mas se tiver que escolher entre o frio e o calor, eu vou com frio. Calor é brabo, eu sofro com calor. Mas é assim mesmo, diz que gosto não se discute, né? Então, cada um com seu. O Cícero Messias da Silva, Cícero Messias Silva tá chegando também, tá desejando uma boa noite para todos. É isso que é o gostoso, gente. A gente vai interagindo, não tem formalidade, a gente vai conversando aqui, batendo papo, a gente mandando um abraço para o outro aí. É gostoso. É por isso que nós estamos com saudade de reunir, fazer os nossos moto-encontros presenciais, para que a gente possa colocar a conversa em dia, e é assim que é gostoso, né? A gente bater papo sem formalidade ali, poder abraçar. Por enquanto a gente não pode, por enquanto, infelizmente, nós estamos nessa luta aí, é uma luta até para poder abraçar, porque diz que é tudo perigoso, né? Você vê, uma das coisas mais preciosas que nós temos, que é o abraço, algo tão agradável, nós estamos proibidos de fazer isso para preservar a saúde do nosso irmão. Então, temos que cuidar, e é assim mesmo. Mas nós vamos tocando do jeito que dá, na medida do possível. A gente dá uma fugidinha de moto pelas estradas aí. Sempre que eu posso, eu dou uma fugidinha aqui pela região mesmo. Porque a gente não pode enferrujar, já que às vezes não dá para ter o nosso moto-encontro, os eventos foram cancelados, um ou outro em algum lugar começa a voltar, mas tudo muito restrito, né? Então, não sei quando que a gente vai poder voltar o que era antes, né? A gente torce para que isso volte e que não demore demais. Mas, por enquanto, esse novo normal não está fácil de a gente assimilar tudo isso, né? Mas vamos chegar lá. Graças a Deus, apesar de tudo isso, nós estamos aqui, Deus tem cuidado da gente, tem preservado a nossa saúde, temos feito essas nossas novas amizades através dessa ferramenta tecnológica, né? Mas é isso, gente. Vamos entrar no nosso bate-papo. Lembrando, esqueci de pegar os livros para mostrar. Eu vim na correria, na viagem, eu sempre levo meus livros comigo, porque se eu encontro algum motociclista, eu gosto de deixar de presente para ele, e eu esqueci de trazer, mas deixa eu ver se eu tenho um aqui. Peraí. Aqui, ó. Ao vivo é assim mesmo, tá? Vou pegar o livro aqui e já volto. Aqui, ó. Opa. Aqui. Opa. É isso aqui, ó. Desculpa, gente, mas ao vivo é assim. E eu não podia deixar de mostrar mais uma vez
os livros que eu gosto de deixar de presente para você, enviar para você. Se você já tem, beleza. Se não tem, pode pedir qualquer um dos dois. Quero da família, quero da moto, eu quero os dois, coloque aí que eu mando para você. E lembrando que todos os sábados essa live ela vai para o YouTube e de lá você pode compartilhar, tá bom? Você digitando Motociclismo e a Bíblia, você vai encontrar todas as 58 lives que nós temos gravado lá, com essa 59, e temos 14 minutos de reflexão que a gente tem feito e tem mandado aí para os grupos aí, motivação, para a gente não pode desistir, não pode desanimar. Então eu tenho mandado esse minuto de reflexão. Se você digitar lá, minuto de reflexão no motociclismo, você vai encontrar as 14 lives, ou os 14 minutos de reflexões, e lá você pode compartilhar à vontade, tá certo? Então vai até lá, e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque cada vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado, tá certo? Vamos lá para nossa conversa, para o nosso bate-papo legal? Então vamos lá, meus irmãos, que beleza que você está aí. O tema de hoje é Você Decide. É isso mesmo, você decide. Se a gente parar para pensar, tudo na nossa vida é movido por decisões. Você já pensou nisso? Em cada segundo, cada momento, mas como assim? É isso mesmo, cada momento. Por exemplo, se eu vou estar aqui falando com vocês ou não, é uma decisão que eu tomei. Se eu vou jantar hoje ou não, é uma decisão que eu tenho que tomar. Se eu vou sair para trabalhar ou não, mas se eu não sair tem as consequências, lógico que tem, mas nós escolhemos. São decisões que nós tomamos, tá certo? E no motociclismo também. A nossa primeira moto, vou comprar a moto ou não? É perigoso, né? O que o povo fala, perigoso, viu? Perigoso é ficar quieto no mesmo lugar e deixar o tempo passar. Nós temos que viver a vida e não passar pela vida. Então, perigoso é estar vivo. Basta estar vivo para morrer. É ou não é? Então é isso. Agora, a decisão de comprar moto, a decisão é sua, a decisão é minha. Quem tem a moto, vou vender. O povo fala assim, vende essa moto, olha, tá frio, tá chovendo, vende que carro é melhor, carro é mais... Então são decisões que nós tomamos. Nós escolhemos viver essa vida de motociclista. A gente escolheu viver e amar esse estilo de vida, né? Então as decisões começam desde da infância, e aí nós vamos tomando gosto por isso e as nossas decisões acabam sendo voltadas tudo através do motociclismo, né? Tudo na vida, mas no motociclismo não é diferente. Que moto eu vou comprar? Qual é a primeira moto? A minha primeira moto foi uma CGzinha. Não sei qual foi a sua primeira moto, se quiser colocar, coloque aí. Mas a primeira moto, a decisão que eu tomei comprar uma CG, era que eu tinha condição. Era uma CG preta, né? E essa foi a minha primeira moto. Depois disso, eu tive que vender. A gente estava a pé, estava precisando de um carro. Eu tive que vender essa moto para dar entrada no valor, juntou mais um pouquinho para a gente dar entrada num carro. Mas não aguentei ficar muito tempo. Não demorou muito, a gente deu um jeito de comprar uma outra moto, uma outra CG. E assim foi. São escolhas que nós fazemos, né? Então, eu falei assim, é duro ficar sem moto, porque é gostoso, é agradável. A minha experiência com duas rodas vem da infância, que meu pai tinha um lambretão. O ano que eu nasci, ele tirou uma lambreta zero. Aquela lambreta acompanhou a família durante muitos anos, né? E como era gostoso. E aí, daí pra cá, quando a gente teve a oportunidade, foi pra moto. Depois, o que eu fiz? Eu queria mudar de cilindrada. O meu gosto sempre foi as motos custom, né? Nada contra as outras, né? A primeira moto do Messias foi uma DT 180 e a segunda uma RD 350. Opa! Feroz, fera essa aí. Então foi as duas primeiras motos dele. E eu queria, vou falar para vocês, eu queria uma moto custom.
E aqui na região estava difícil de achar, estava difícil, eu querendo aumentar a cilindrada, até que não achei, mas aí apareceu uma Falcon, eu acabei comprando uma Falcon. Beleza, passou, eu fiquei sabendo de uma pessoa, não fazia, eu queria custom, né? Aí eu peguei fiquei sabendo de uma pessoa que estava vendendo uma Viraguinho 250 cilindrada. E eu falei assim, caramba, é lógico, eu queria uma moto maior, mas não tinha condição, falei assim, é a Viraguinho mesmo. Vendi a minha Falcon para pegar, algumas pessoas falaram assim, rapaz, você é louco, vendendo essa aí para pegar uma de menor cilindrada, mais antiga. Eu falei assim, gosto é gosto. E a minha decisão foi essa, vendi a Falcon, comprei a Virago. Quando tive a oportunidade, aí eu mudei de cilindrada, aí eu passei para uma Shadow 750, mas tudo começou com a CGzinha 250. Os sonhos servem para isso, para estabelecer metas, para a gente correr atrás, para a gente decidir como vai fazer, como vai comprar, que tipo vai ser à vista, vai ser financiada, vai ser documentação atrasada. Eu tenho um conhecido que tudo quanto era veículo dele, ele não tinha dinheiro, queria comprar um veículo, comprava como é que fala? Uns carros, tudo documentação, com multa, tudo documentação atrasada, tudo. Era uma dor de cabeça, era a decisão dele. A dor de cabeça era consequência das escolhas que ele fazia. Então, aqui o Raul está dizendo que a primeira dele foi uma Intruder 125. Essa Intruder 125 foi a primeira do meu filho, né? E a segunda uma Viraguinho 250. Oh, rapaz, coisa boa. Olha, eu vou falar para vocês, e eu gosto da Viraguinho, gosto da Intruder também. São motos ali guerreiras, motos boas. Há quem diga o contrário, tudo bem, eu respeito, mas eu gosto, eu gostei. Nunca me deram dor de cabeça. A Paulinha está dizendo, ela ama custom. E ela iniciou a Dream, ela iniciou com a Dream, depois uma CG 125 e foi evoluindo. E eu sei que, Paulinha, você tem uma moto maior do que você hoje, hein, Paulinha? Não humilha a gente, não. E é assim mesmo, Paulinha, é nosso sonho, a gente vai aumentando, a gente vai, novas conquistas, sonhos existem para que a gente corra atrás, para que a gente realize, para que a gente estabeleça metas e lute por ele. Não é isso aí não, Paulinha? Não humilha nós, ela nem falou qual é a moto dela agora para não humilhar a gente, viu? Ela começou com uma pequenininha, mas é isso mesmo. Graça e paz, meu irmão. É um motor evangelismo, vem para Jesus. Graça e paz para você também. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, obrigado por estar com a gente. Muito abraço para você, meu irmão. E então assim, são escolhas, decisões. Às vezes nós fazemos algumas escolhas acertadas. Às vezes nós fazemos algumas escolhas erradas, mas são escolhas que nós fazemos. A primeira dele foi uma 2004, aí aqui é Honda, em 2004, né? Mas é assim, cara, é gostoso, né? É gostoso a gente poder sonhar e dando um passo de cada vez, subindo cada degrau, né? A Cida está dizendo que as escolhas são decisões que devem ser sempre bem pensadas. Realizar sonhos é desejo de todos. É isso mesmo. E aí, qual é o caminho, qual é o planejamento, quais são os passos que eu vou dar para estabelecer, para as decisões que eu vou tomar para realizar os meus sonhos, não é? Então, por exemplo, às vezes nós andamos com prudência, às vezes nós podemos abusar um pouquinho. Aí quando acontece alguma coisa, né? Quando acontece alguma coisa, a gente fala assim, foi Deus que castigou. Não, não é castigo, não, são consequências das escolhas. Se eu corro demais, se eu corro na chuva, se eu corro aonde não deve e acontece alguma coisa, são consequências das minhas escolhas, das minhas decisões. Por isso que você decide. Aqui ele está dizendo, o motor evangelismo aí, diz que uma CG 2004 azul,
linda que ele amava. Não, mas é assim, é assim. E a gente ama mesmo, né? A gente não esquece. A gente não esquece as primeiras... Diz que a gente não esquece a primeira namorada, o primeiro namorado. Não sei se é verdade. Mas diz que a primeira moto a gente também não esquece, né? A minha primeira foi um velocípede. Era triciclo, né? 2 rodinhas atrás e uma na frente. E era assim. E de lá para cá não parei mais, né? O amor por isso cresceu. Então, meus irmãos, as decisões, nós que devemos decidir, né? Ó, a da Paulinha chamava Totó. É isso aí, Paulinha. Era o nome carinhoso que você deu para ela, né? Olha, o Motor Evangelismo está aqui, ó, dizendo: gostaria de convidar todos que aqui estão para sábado, dia 10/7, para um motoculto na cidade de Galante, às 19 horas. Manda o link aí pra gente depois, beleza, meu irmão? Manda aí, que quem puder, entra assim, né? A Paulinha, depois da Totó, ela teve a Magrela, a Leide e a Brava. Outra, essa Brava é perigosa. Essa Brava é perigosa. E assim, né? Então, e é gostoso, a gente coloca nome pelo carinho que a gente tem, e são as decisões que nós tomamos, as decisões, e nós temos que tomar cuidado, porque principalmente quando nós estamos na estrada, no momento de ultrapassagem, no momento de chuva, nas curvas, numa serra, são decisões acertadas que nós temos que tomar. Por quê? Porque uma decisão errada pode ser fatal. E aí às vezes nós falamos: nossa, foi castigo, por quê? Não, não tem nada de castigo, são consequências das escolhas. Nós temos que entender isso. Nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolher, e quando nós escolhemos, aquilo vai ter uma consequência positiva ou negativa. É ou não é? É dessa forma. Então, por isso que, como disse a Cida Moura, ela disse que as decisões devem ser bem pensadas. É isso mesmo, devem ser bem pensadas para que não se tenha arrependimento. Alguns arrependimentos nós vamos ter. Algumas pessoas falam assim: eu não arrependo nada do que eu faço. Não, eu me arrependo. Por quê? Porque quando nós... Às vezes a gente faz besteira, às vezes a gente faz coisa errada, e nós temos que nos arrepender. Por quê? Porque quando eu não me arrependo de coisas equivocadas que eu fiz, é sinal que não tem mudança na minha vida. Para haver mudança tem que ter um arrependimento. Por exemplo, quando a gente pega uma estrada e de repente pegou uma estrada mais longa, né, a gente está viajando de carro com a família e o filho falando assim: tá chegando, aí daqui a pouco mais 5 minutos, tá chegando, aí daqui 5 minutos, falta muito. Você não vê a hora de chegar. Se você pega um caminho mais longo, você se arrepende, né? Você vai gastar mais com combustível, mais pedágio e ainda mais tempo ele falando: já chegou? Então, quando nós... algumas decisões, a gente tem que... Todas as decisões, mas algumas principalmente que mais importantes, de maior responsabilidade, tem que ser realmente bem pensado para que evite os arrependimentos. Existe, o Motor Evangelismo está dizendo aí que existe algumas atitudes sem pensar que não tem como voltar atrás. E é verdade, algumas atitudes, algumas decisões que nós tomamos, nós vamos talvez ter consequências para o resto da vida. É ou não é? É. Às vezes uma decisão errada pode provocar um acidente que tem consequências para o resto da vida. Ainda quando, às vezes, eu levo uma sequela, esse é de menos. O pior é quando se perde a vida. Aí fica cada vez mais complicado. Mas, meus queridos, vamos fazer uma reflexão. Não quero demorar demais, porque eu sei que você tem que descansar. Hoje é quinta-feira, você trabalhando aí segunda, terça, quarta, hoje já é quinta, você precisa descansar um pouco. Então, vamos fazer uma reflexão. Então, essa reflexão, alguém que está chegando aí pela primeira vez, só lembrando, às vezes a gente lê um trechinho da Bíblia, mas é assim, aqui é sem placa e sem preconceito, não falamos de placa de igreja, porque todos nós somos irmãos, ok? E assim,
se você tiver aí a palavra de Deus perto de você, abra aí e confira a passagem que a gente está aqui comentando. Por quê? Porque o que o William fala não tem importância, ok? O que o William fala não importa, o que importa é o que está escrito. Então confere aí se o que a gente está lendo é o que está escrito mesmo, tá certo? Sobre esse tema, você decide, abra lá se você puder, em Ezequiel no capítulo 18, Ezequiel mais ou menos na metade da Bíblia, aí vai estar Salmos mais ou menos na metade, aí depois vem Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? Ezequiel, então ali antes de Daniel. Então abra ali no capítulo 18 de Ezequiel. Se tiver com muita dificuldade, corre ali no índice e você vai encontrar. Simone Oliveira, um moto abraço para você, minha irmã motociclista. Você que é de São José do Jacareí, não, acho que é Jacareí, já esqueci. Simone, ela está dizendo aqui um moto abraço aí, faz tempo que não consegue estar aqui com a gente, a correria, mas é assim mesmo, não é fácil. E eu agradeço por você ter, inclusive, reservado um tempinho hoje para estar com a gente aí, tá certo? Então, obrigado mesmo. Ela é dos nossos irmãos do MCAMM, nossos irmãos parceiros, ela é de Jacareí mesmo, Jacareí. Moto abraço para você, minha irmã motociclista. Nós somos irmãos aí de motociclismo, de missão. O Alex Stampini, show de bola, o mais importante é sonhar, é isso mesmo. Ele começou com uma 125, hoje tá na 1100. Você não é fraco não, rapaz. Você já chegou aí de sola também, né? Tá humilhando a gente aí, já começou com uma 125 e já tá numa 1100. Ele dá um abraço aí, famílias xerifes sem destino. Moto abraço para você, meu irmão. Um abraço aí para os xerifes sem destino aí. Deus abençoe. Moto abraço para você. E é isso. É gostoso sonhar. É gostoso você tomar a decisão, começar a primeira e ir subindo o degrau. Hoje está na 1100. Moto abraço para você e parabéns para cada um, aquele que continua tendo sonho, porque quando a gente deixa de sonhar, a gente deixa de viver, porque é através dos sonhos que nós temos as nossas metas a alcançar. Então, independente da idade, independente, se a barba está ficando branca, os nossos sonhos continuam, e corra atrás. É como diz, outro dia eu estava no Face, não tem problema fazer, o medo não é ficar velho, sabe por quê? Porque vai fazer as mesmas coisas, vai cometer os mesmos erros, as mesmas besteiras de quando era novo. A diferença é que vai fazer mais devagar, não é não? Uma boa noite para você, Fátima Oliveira, daqui do MM Clássicos, São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaio, Porto. Grande abraço para você, Fátima. Obrigado por estar com a gente aí de Portugal, Fátima, que você está. Moto abraço para você, Fátima. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. O Zeca Mendes, de Jacareí também, do AMM. Moto abraço para você, meus irmãos parceiros aí de missão. Obrigado pelo carinho aí com a gente aí. E esteja com a gente aí. Moto abraço para vocês. Paulinha disse que a Harley Davidson, um sonho sempre. É assim, não pode deixar de sonhar, sempre correndo atrás, sempre buscando lá. Tá certo? Vamos fazer a nossa reflexão então. Você já abriu aí, já achou? Ezequiel no capítulo 18. Capítulo 18 de Ezequiel, o verso é o 2. Vamos lá? Então vamos ler. Na minha Bíblia aqui, na minha tradução, está escrito assim, ó. Que tendes vós que acerca da terra de Israel, dizem este provérbio, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram? Que negócio é esse? Os pais que comeram e a boca dos filhos é que estão suja, eles que
estão se lambuzando. Que negócio é esse? Ele faz uma pergunta, ele faz uma pergunta de advertência. O que é isso que está acontecendo? O que isso tem a ver com as decisões? Na verdade é o seguinte, meus queridos, aqui o povo de Israel, os israelitas, eles repetiam esse provérbio constantemente. Eles diziam assim, os pais comem uvas e os dentes dos filhos é que se embotaram. E então ele faz a pergunta, o que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo, os pais comem uvas e os filhos é que embotam os dentes. O que isso significava? Aqui era uma chamada de reprovação, porque eles diziam esse provérbio querendo dizer que Deus estava castigando eles pelos pecados que os seus pais, o pecado que os seus antepassados haviam cometido. Eles estavam querendo dizer que Deus era injusto por castigarem por aquilo que os pais haviam cometido. E então, de repente, nesse momento, o profeta Ezequiel, ele se levanta para colocar, para eles deixar bem claro que isso não é verdade. Deus não faz esse tipo de coisa, né? Por isso que nós temos o livre-arbítrio, para que cada um possa escolher. Mas como entender isso à luz do segundo mandamento, aonde Deus se manifesta a respeito da terceira e quarta geração, a respeito da maldade? Na verdade, no que nós temos que compreender é a diferença de consequências e de castigo. Então, eles imaginavam que tudo que acontecia de mal para eles era um castigo de algo que havia cometido por eles ou pelos pais deles. Uma doença que vinham, eles achavam que era um castigo de Deus, por um pecado que eles cometeram ou por um pecado que seus pais cometeram. E ele disse, isso não é verdade, as coisas não acontecem assim. Agora, o que acontece é a consequência. Por exemplo, vamos aqui mostrar um exemplo. Um pai alcoólatra vai deixar consequências de um homem viciado, os filhos que vêm de toda a convivência. Então, agora, o que acontece não é que o que acontece com o filho é castigo pelo pai, mas existe consequências, isso existe. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo mais claro. Uma mãe que fuma durante a gravidez, grande possibilidade de o filho que nasce ter problemas congênitos respiratórios por causa de uma quebra da lei física que a mãe cometeu. Tá certo? Então, isso não é castigo, isso é consequência. Deixa eu dar um outro exemplo bem claro para nós que estamos diretos na estrada aí. Boa noite, meu irmão Carlos Moraes e Aline Moraes, obrigado pela presença. Tem que pedir desculpa de atraso, não. O importante é você estar aqui, o importante é ter chegado. Então, veja só, em 2002, eu estava vindo... Eu morava, nessa época eu estava morando ali em São Paulo, em Santo Amaro, e estava vindo aqui para o interior, para a casa da minha sogra, com a minha esposa, com o meu filho, e a gente saindo de São Paulo, era véspera de feriado, à tarde, já quase no pôr do sol, querendo escurecer, e o trânsito terrível, e carros passando ali na Castelo Branco, saindo da Marginal Tietê, entrando na Castelo Branco, ali, carros passando pelo acostamento, e eu falei assim, eu vou passar, vou embora pelo acostamento também. Minha esposa, não, e eu lá, e eu ali atrás, e ela, não, eu ameaçando, ela não, uma hora eu não aguentei, eu saí no acostamento. Eu saí pelo acostamento, foi o tempo de eu sair, andar uns 50 metros, eu senti um farol atrás de mim, quando eu olho é o giroflex. Eu falei, meu pai do céu. Naquela época, em 2002, eu tomei uma multa de R$579, 19 anos, quase 20 anos atrás. Então, veja só, o que aconteceu comigo foi um castigo? Não foi castigo, foi consequência pela decisão, ou seja, eu quebrei uma lei de trânsito. Então, ou seja, eu sofri uma consequência
por aquilo. Se eu tivesse me mantido ali, não teria acontecido. Então não foi castigo, foi consequência por um ato errado. Tá certo? Então, às vezes a gente imagina que Deus está ali com uma varinha, com um chicote, querendo castigar em qualquer deslize. Não. O que acontece é, algumas atitudes, às vezes têm algumas consequências maiores e outras menores. Nós é que decidimos, nós que escolhemos a direção que queremos ir, foi uma decisão que eu tomei. E olha que a minha esposa disse, não faça isso, não faça isso. Né? Mas foi uma decisão que eu tomei. E sofria penalidade, sofria uma consequência de algo que eu não devia ter feito. Então, veja só, é inevitável que as nossas escolhas tragam consequências, quer sejam positivas, quer sejam negativas. Tá certo? Então, veja só, para você ver que isso vem de longe, na época que Jesus Cristo estava aqui, uma certa ocasião, quando eles estavam passando, Jesus com seus discípulos, havia um cego lá, e um dos discípulos disse assim, Senhor, por que aquele homem está cego? Foi por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais dele? Você entende? Não é nem pelo pecado, o próprio Jesus disse, não foi nem pecado dele e nem pecado do pai dele. Entende? Eles tinham a noção, a ideia de que tudo que eles sofriam de mais, ou tudo que eles sofriam de mal, qualquer doença, era um castigo de Deus, era um juízo de Deus na vida deles. Nós não temos base bíblica para dizer que nós sofremos algum castigo por algo que nossos pais cometeram. Mas nós temos sim base bíblica de consequências positivas e negativas de acordo com as nossas decisões. Nós vemos na história de Israel, dos israelitas, pessoas, reis que foram, como se diz, ali temente a Deus, reis que foram corretos, mas os filhos escolheram seguir de forma diferente. E quando eles ocuparam o lugar de rei no lugar do pai, eles fizeram coisas horrendas. Por outro lado, nós vimos reis que governaram de forma totalmente errada, totalmente contrária à vontade de Deus, mas os filhos tomaram atitude diferente. Então, é uma decisão minha, é uma decisão sua, nós é que decidimos. Jorge Tavi, mais uma vez aí de Portugal, moto abraço para você, meu irmão, obrigado por estar chegando. Não é só aqui do Brasil, mas temos novamente pessoas lá do outro lado do oceano, lá da Europa. Moto abraço para você, meu irmão. Então, meus queridos, então a decisão é nossa, a decisão é minha, a decisão é sua. E aqui nós temos que tirar da ideia, da mente, essa ideia diabólica de que aquilo que nós estamos sofrendo de errado, de mal, é um castigo de Deus sobre nós. Nós temos que... Imagine só, se Deus estivesse pronto para castigar, por que Ele enviaria seu filho para morrer no meu e no seu lugar? Você entende isso? Está compreendendo? Então, ou seja, se nós fizemos a escolha errada, nós merecíamos morrer, porque esse era a consequência do pecado. Mas como eu e você não queremos morrer, e a lei deveria ser cumprida, e o que Deus fala não muda, alguém teria que morrer no meu lugar. Teria que haver uma morte substituta. E aí, Deus deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar. Você acha que alguém que está disposto para nos resgatar, a dar a vida do Filho, ele está ali com um chicote, com uma varinha, querendo te castigar? Essa é a ideia que o diabo coloca na nossa mente, para que a gente
comece a imaginar Deus de uma forma diferente. Imaginar Deus como tirano. Ele não é tirano. Lá em 1 João, no capítulo 4, verso 8, fala assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então alguém que é amor, ele não está com uma varinha para nos castigar. A Paulinha está dizendo aqui, ó, tudo na nossa vida são consequências dos nossos atos e das nossas atitudes. O maior problema do ser humano é jogar a sua própria culpa sempre em alguém. Muito bem, Paulinha, muito bem. É isso mesmo. Nós queremos nos livrar, né, da culpa e sempre jogamos nas costas de alguém. Você pode ver, quando... Vou falar uma coisa aqui, olha. Numa separação, por mais que tenha um que tenha feito coisa, mas sempre tem problemas dos dois lados. Houve erro dos dois lados, tá certo? Houve algumas falhas. Por que não deu certo? Houve alguns erros dos dois lados. Mas nunca você vê alguém falar assim, não, foi culpa minha. Não, sempre é culpa do outro. Alguém que abandona Deus, que sai dos caminhos de Deus, nunca é ele que fez a coisa errada. Pode perceber, sempre alguém fez uma coisa, ele foi injustiçado, ele pode até ser, mas se o ser humano faz e comete uma injustiça contra você, independente de quem ele seja, por que a gente culpa a Deus? Você já percebeu? Então nós não podemos culpar a Deus pelas escolhas que nós fazemos. Nós vivemos num mundo injusto, sim, e nós sabemos disso. Agora, não é culpa de Deus, porque quando Deus criou tudo perfeito. Só que o ser humano tentou um atalho, tentou um caminho diferente. Desculpa o que eu vou falar, mas toda vez que a gente tenta ajudar a Deus, a gente faz besteira, a gente faz o que não devia, a gente comete erros graves, né? Você acha que é vontade de Deus que uma criança carregue, uma criança inocente carregue consequências naturais das leis físicas que nós cometemos, como aquela de uma mãe que fuma durante a gravidez, pode trazer problemas, acarretar problemas na vida, problemas congênitos na vida de uma criança inocente. Então, é justo? Não é justo, mas aquilo que nós fazemos, às vezes, tem consequências pequenas, só para mim, mas muitas vezes tem consequências para outros que estão ao meu redor. Por isso que nós temos que agir com consciência. Nós estamos vivendo hoje num momento de pandemia. E nós temos que ter consciência das nossas atitudes. Eu não tenho medo. Não é questão de ter medo ou de não ter medo, mas é uma questão de respeitar e demonstrar amor pelo semelhante. Quando Cristo disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós temos que preservar a vida deles também. Eu trabalho com vendas, eu ando com um alquinho no bolso, um álcool no carro, máscara, tudo que eu posso fazer eu faço, porque eu tenho que cuidar da minha saúde, da minha vida, mas eu tenho que cuidar também da vida dos meus clientes, das pessoas com quem eu entro em contato, eu tenho que cuidar da vida dos meus familiares, as pessoas que eu amo. Então, a decisão é sua, a decisão é minha. Boa noite, meu irmão Giovanni Nunes, moto abraço, obrigado por chegar aqui. Você e a sua esposa, Elaine Duarte, moto abraço para você. Então, meus queridos, é assim, não existe como diz, não existe implicações espirituais nesse sofrimento de algo que meus pais cometeram, tá certo? O que meus pais cometeram não me salvará e nem me fará me perder, tá certo? Mas isso é uma decisão minha. Renê Rosa, moto abraço para você, meu irmão. Obrigado pela presença. Isso é uma decisão, questão de salvação ou de perdição, é uma
decisão minha, é uma decisão sua, é você que decide. Se você cometeu algumas falhas na sua vida, com certeza cometeu, assim como eu também cometi. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos no céu. Não é verdade? Então, se nós cometemos nossas falhas, você pode tomar a decisão de chegar até Cristo, até Ele, que é o nosso mediador, chegar até Ele, chegar junto ao Pai, através de Jesus Cristo, e pedir que Ele transforme a sua vida, pedir que Ele transforme a minha vida. A decisão, às vezes nós cometemos um erro, nós não precisamos permanecer no erro, mas essa decisão deve ser você quem deve tomar. Deus tem algo maravilhoso para entregar em suas mãos. Ele tem algo maravilhoso, bênçãos para derramar na sua vida, mas você deve aceitar. A questão de salvação, meus queridos, nem Deus pode interferir. Ele pode mostrar, Ele pode falar, Ele pode arrumar o ambiente para que você aceite, mas a decisão é sua e é minha. E o meu desejo é que eu e você escolhamos, tomemos a decisão de estar ao lado de Cristo, porque Ele é o Deus da vitória. Ele morreu e ressurgiu. Ele venceu até a morte é o nosso maior inimigo, mas Ele venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia. E Ele promete que aquele que estiver com Ele, aquele que entregar a sua vida a Ele, ainda que morra, Ele promete ressuscitar lá no último dia, no dia da volta de Cristo. É a promessa que Ele fez, não é o que o William está falando, mas é o que está escrito. E se você não crê, ok, é um direito que você tem, mas aí você tem que rasgar a palavra. O que ele quer para você é vida e vida em abundância. Então, meus queridos irmãos, o meu desejo, o meu pedido e a minha oração por mim e por você é que você tome a decisão de entregar a sua vida a Cristo. E quem tem a ganhar é você mesmo. Quem tem mais a ganhar, pela influência das escolhas, aqueles que estão próximos de você. Tá certo? Então, Deus, as suas decisões pode influenciar as coisas boas naqueles que você ama. Não porque eles vão receber por você ter feito bem, mas é a influência que você coloca e a consequência que pode ter. Então, quer você também colocar a sua vida, decidir, falar assim, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, eu quero andar contigo. Se eu já tomei algumas decisões erradas no passado, eu quero tomar hoje a decisão correta, que é de estar aos teus pés. Quer fazer isso comigo? Vamos orar junto e entregar nossa vida nas mãos do Senhor? Então vamos lá. Aí onde você está, feche os olhos e ore comigo. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor está disposto a nos resgatar. Muito obrigado, porque mesmo que nós cometemos falhas no passado, o Senhor está disposto a nos perdoar e nos conduzir num caminho reto, na direção da liberdade, da verdadeira liberdade e da salvação. E Senhor, nós suplicamos, quero colocar cada um que está presente aqui em tuas mãos, ó Pai. Derrame uma bênção sobre cada um deles. Visita cada um em suas necessidades. Talvez as necessidades de um pode ser o relacionamento, talvez seja a questão de desemprego, talvez seja uma questão de saúde, talvez seja uma questão da depressão, não sei, mas tu sabes. Visita cada um e ajude-os a tomar a decisão correta a partir de hoje. Afinal, cada um decide e sabemos que o Senhor está disposto a resgatar cada um de nós. Por isso nós nos entregamos em tuas mãos e suplicamos que as tuas bênçãos alcancem nossos queridos também. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, meu irmão. Um moto abraço para você. Que Deus te abençoe. Que Deus, na próxima semana,
Quinta-feira, às 20 horas, estamos juntos aqui também. Uma boa noite. Decida estar ao lado de Jesus diariamente, cada dia, como disse aqui a Simone. Deus abençoe, bom descanso e até quinta-feira. Fica com Deus.